Salve a todas, salve a todos. 1º de abril de 2025 e estamos aqui dialogando, iniciando o diálogo com algumas perguntas que têm sido feitas, algumas perguntas e questões que têm sido deixadas nos nossos encontros das quartas-feiras, às 20h10, no ao vivo. Então, eu estou utilizando aqui de novo as terças-feiras para irmos dialogando. Como nós começamos em janeiro, fevereiro, e já estamos em abril, tem uma soma e uma gama de perguntas que, de uma certa maneira, ainda não foram de todas respondidas, mas que estão sendo dialogadas conosco nas quartas-feiras. Algumas mais intrigantes, que eu quero alargar um pouco mais, eu vou trazer para cá. E uma que, quando são feitas, quando a pergunta é feita 3 vezes por pessoas diferentes, essa daí pediu música, eu venho para cá e tento dialogar. E uma das primeiras, teve 2 questões que 3 pessoas, ou mais de 3 pessoas, fizeram essa mesma pergunta, então pediram música e eu venho aqui. A primeira é essa que eu vou responder: por que Jardineiros dos Sonhos? É a temática que nós vamos discorrer nesse vídeo. A outra é: por que mitos? Por que você está falando de mitos, essas coisas que não existem, essas historinhas sem sentido? Esse vai ser um vídeo mais para semanas vindouras aí. Hoje nós vamos dialogar com essa pergunta linda e maravilhosa, feita por algumas pessoas, do porquê Jardineiros dos Sonhos. É uma pergunta realmente das mais interessantes. Vem comigo, que é um pouco disso que iremos discorrer hoje, trazendo alguns convidados ilustres, precursores em muitos sentidos, para nos ajudar a dialogar com essas respostas. Eu não vou chamar de respostas, mas dialogar com essas perguntas. As respostas não é uma ocupação, mas o dialogar, sim. O dialogar, sim. Então, o primeiro que eu trago, deixe-me aqui fazer essas operações bonitas. Pum. O primeiro que eu trago são os irmãos Wells. Irmãos Wells trouxeram essa obra que é um primor no que ela tange, no que ela aborda, a maneira como ela toca, as questões nas quais ela trata. E o título, que é uma imagem que nos permite adentrar, e adentrando essa imagem, encontrar muitos caminhos, encontrar muitos sentidos, encontrar muitos propósitos. É uma imagem, semeadores de vida, que acalenta, que transborda, que abre para um paradigma que estamos sendo preparados e conduzidos há mais de 2000 anos. O Mestre Jesus é, sem dúvida o grande jardineiro desse cosmos. E todos esses que dialogam com essa proposta de semear, de jardinar, eles trazem em si esse grande programa universal no qual estamos todos inseridos, que hoje a gente o caracteriza e recebe o nome desse Projeto Éden, né? Não vai dar para, nesse vídeo, abrir todas essas portas, dialogar com todos esses caminhos, mas nós vamos aqui minimamente situando da onde vem e que linha mais ou menos estamos aí seguindo para chegarmos nos Jardineiros dos Sonhos, né? Então, aqui, focando nos Semeadores de Vida, um trabalho dos irmãos Wells, especialmente do Carlos, lá nos idos da década de 70, mais precisamente em 1974, parece que inicia os projetos, projeto Rama, né?
acho que foi esse o nome que eles deram, o Projeto Rama, que ganhou toda a América Latina, ganhou outras partes do mundo. Foi um projeto dos mais interessantes durante os anos 80 e especialmente anos 90, que tem também o seu apogeu e sua queda por diversos motivos. Os diversos motivos, eu não acompanhei o projeto, eu nunca fiz parte, eu nunca estive, eu só tive acesso ao livro e a notícias que o pessoal trazia desses grandes contactados que implementaram uma ideia, um sonho, uma semente e um sonho de que é possível um contato com outras civilizações, com outros povos. Esses contatos podem ser amigáveis e amistosos, e que é possível implementar uma nova filosofia de percepção da vida. Eles buscaram isso, eles tentaram isso, eles, em certa medida, conseguiram implementar isso, mas o nosso aparato psíquico, as nossas estruturas sociais, os nossos desenvolvimentos cognitivos, morais, têm muita dificuldade em absorver e, mais do que absorver, decodificar grande parte dessas coisas que estão sendo trazidas. Esse processo de decodificação é a grande chancela que nós ficamos sempre na insistência. Mais do que a mensagem em si, é como a gente a traduz, é como a gente a expressa, é como a gente a está movimentando. E o nosso psiquismo entrava muito disso. Os Projeto Rama, eu acredito que o nome era mesmo Projeto Rama, me desculpem a ignorância, foi importantíssimo, continua sendo importante, mas teve os seus entraves. Eu, se não me engano, li recentemente deve ter uns 3 anos, 4 anos, uma entrevista de um dos irmãos Wells, fazendo uma análise de todo esse percurso e de todo esse trabalho desenvolvido, né? Mas é uma energia muito diferente. É uma energia que precisa e requer as suas devidas atenções. Se eu me preocupo e me ocupo muito com essas informações que o pessoal tem trazido, de que morou, de que teve uma vida eu não sei onde, que lá foi não sei quem, a gente mal está dando conta de lidar com as nossas questões aqui. Imagine você trazer acessos e registros de vidas de outros espaços, de outros tempos, de outras localidades, de outros orbes. E tomando isso como sendo absolutamente concreto e real. Eu não acho, e mais do que não achar, a gente observa que os nossos aparatos psíquicos não têm condições de lidar com isso de uma forma direta. Aí eu posso dar um salto e dizer, olha, os mitos têm essa importância. Os mitos permitem, naquelas historinhas bobas, meio sem sentido, carregar teras de informações, bytes de informações que a gente respira e decodifica com muito mais suavidade, de uma forma muito palatável, do que essa coisa de que não é verdade, eu vivi mesmo em Alfa Centauros, e lá eu tinha 20 cabeças, 350 braços, 25 pênis. É desnecessário demais essas coisas. Isso é muito bom enquanto literatura, isso é muito bom enquanto cinema, isso é muito bom enquanto ficção, mas trazer e aprender isso enquanto realidade, eu desconheço quem fique bem e opere numa boa. Então a gente foi vendo muitos, e estamos vendo, muitos processos de fragmentação
dessas identidades e fragmentações de identidades que vão perdendo o contato com o aqui e agora, que é o substancial. Não importa onde você localiza esse aqui agora. Tá? Então, quando a gente começa Humanidades, a gente dialoga um pouco com isso, essas telas, e você, quando elas se abrem, e você vai vendo, nossa senhora, você vai vendo. Né? O que a gente vai vendo? Se eu estou gravando isso aqui agora, no dia 1º, e isso provavelmente vai ao ar somente ao dia 8, que eu sou esse que está gravando. Vamos lá, vou repetir o movimento e vou repetir o exercício. Aparentemente tranquilo, mas aqui nós estamos falando de uma multiplicação, de uma dubiedade. Eu, enquanto falo, eu estou me vendo falar aqui nessa tela. Então, este eu, que era um, já se fragmenta em 2. Mas a gente está aqui num diálogo muito profícuo, muito tranquilo, registrando que estamos na mesma vibe e no mesmo tempo. Contudo, isso vai ao ar somente no dia 8. E ao ir ao ar no dia 8, eu, do dia 8, estarei vendo este do dia 1º numa outra tela. E se eu abro para essa lembrança dessa gravação, este eu praticamente já são 4. Quando essas telas iam se abrindo e esses movimentos iam fazendo, a gente de fato observava esse eu em outros lugares, em outros tempos, falando quase que as mesmas coisas, falando coisas diferentes, e todas era muito isso que nós estamos chamando de eu. Mas esse eu não comporta psiquicamente estar em todos esses lugares de forma atenta ao mesmo tempo. Ele se fragmenta, ele se fraciona, ele se desequilibra, ele tende a se perder. Então, eu estou de novo nesse então, parte desta integração é feita por um eu que está construindo boa parte deste roteiro e que nós vamos ter um acesso mais direto num momento outro, mais oportuno. Ao mesmo tempo, estamos discutindo e fazendo a necessidade de buscarmos essa compreensão de que não somos apenas um, somos humanidades. É essa dimensionalidade desse eu, desse todo, desse eu e desses muitos, desse único e desses vários. Todos nós aí, mais ou menos, estamos fazendo isso. O que eu fico na insistência é que esse fazer seja minimamente situado. E como é, Kelsey, que eu faço esse situar? Uai, você sai, mas não perde a dimensionalidade de que tudo é uma representação. Você não toma para si de que este é a verdade e de que este é o único, de que este é o verdadeiro, de que este é o real, porque este costuma ser o maior dos aprisionamentos. Então, essas pessoas que estão aí trazendo mensagens, ou pseudo-mensagens, de seres da 49ª, da 1000ª dimensão, e tomando essas mensagens como sendo únicas, verdadeiras, é preferido estar bonito, tranquilo, capinando, roçando, lá na Idade Média. Muito mais tranquilo, muito mais bonito. É menos obscurantista do que afirmar que era um ser da 1000ª dimensão que morava num outro planeta
olha, eu peço cuidado. E não que não seja verdade, gente. O mérito não é a questão da verdade. O mérito é como que isso desestrutura o nosso aparato psíquico. E nesse processo de desestruturação do nosso aparato psíquico, do nosso aparato psíquico, eu não tenho condições de dar esse passo seguinte para vocês, sem entrar em polêmicas desnecessárias para onde que a gente deseja chegar. Mas, cuidado. Então, os irmãos Wells, lá na década de 70, dessa maneira maravilhosa, muito bonito, o trabalho deles começou em 74, desenvolveu aí ao longo dos anos 80 e teve o seu apogeu nos anos 90, quase ali, meados de 2000, e, obviamente, depois teve um declínio. Mas deixaram contribuições imensas, como esses entendimentos semeadores da vida. Seres que caminham pelos orbes, que caminham pelos espaços, que caminham pelos tempos, semeando a vida. Isso é muito bonito. E vida que para eles tem uma dimensionalidade muito maior, que a gente ainda busca alcançar. Não vai ter depois, eu vou voltar nisso, porque eu encerro e depois eu venho com esse outro lindo que é Trigueirinho. Estava eu, lá nos idos dos anos 90, do final, na verdade, dos anos 90, quase final dos anos 90. Já tinha uma conversa com o Somater, né? Somater, que hoje se apresenta como sendo Somaters. À medida que a gente e eles amadurece, os nomes alteram, porque os nomes têm essa significação que a gente traz nas abordagens numerológicas de fazerem um espelhamento muito da nossa própria energia. E Somater, hoje a gente grafa como sendo Soul Maters. É uma compleição de seres que já estavam lá, mas que agora se mostra assim. Isso daí ficou muito complexo e muito vago, né? Eu preciso decodificar. Eu ia deixar tudo para depois, mas depois, de fato, eu não volto. Vai ficar no grande. Eu vou abrindo muitas portas, mas eu vou fechando essas e vou encerrar e abro depois uma outra, porque eu quero falar desse projeto Vida. A nossa ideia de ego e a nossa ideia de identidade, a nossa construção de eu é, na concepção deles, muito limitada, muito desconstruída, muito fracionada, muito fragmentada, muito é um movimento biológico de fagocitose, muito fagocitótica. É uma concepção de eu que nos isola de tudo, de todos, especialmente de nós mesmos. Eles têm muita quase aversão a esse nosso entendimento de pessoa como sendo um só. E esse um só acreditando que é só um mesmo, que remonta uma tradição espiritual de hoje alguns seres começam a trazer como uma grande sabotagem, com muitos exageros, mas com
uma perspectiva, de fato, importante dessa concepção de um Deus único, criador de todas as coisas. Essa usurpação do poder do Logos Solaris e dessa dimensionalidade da vida. A vida é plural, a vida é diversa, a vida é interconectada, a vida é cooperativa, a vida não é concebida nessa estruturação de um ego, de um eu atômico cartesiano, como a gente estruturou toda a nossa forma de pensar, de ser, de agir, de estar no mundo. Isso, para eles, é insanidade, num grau máximo que a grande maioria desses seres não consegue estar próximos de nós. Eles ficam completamente desestruturados com esses nossos egoísmos. Por mais solidários que somos e tentamos ser, nossa perspectiva, da onde que a gente parte, dessa nossa matriz originária, ela é muito egóica. Ela é avassaladora, egoísta. E é essa onda egóica, egoísta, que é o motivo de nossa morte, de nossas doenças e de nosso envelhecimento. Quando a gente retoma essa programação, quando a gente tenta perceber o que esses caras estão compreendendo como vida, concebendo como vida, trabalhando como vida, a gente alarga um sentido mais amplo. Um sentido no qual essa vida é complexo demais você acreditar que ela está envolta num eu. Esse eu monocrático, deificado, no qual todo o universo gira em torno do nosso umbigo, ou todo o universo gira em torno da Terra, ou de que todo o universo foi construído para que a Terra existisse. Gente, isso é de uma insanidade. Que quando a gente minimamente coloca isso sob júdice, a gente fala assim, ó. E aí, sou máter, e não apenas sou máter, vai dialogar com essa minha compreensão de que aquele ser, nele, há milhares de outros. Eu estou chamando de milhares. E é isso que nós vamos trazer daqui a pouco para chegar nos jardineiros dos sonhos. É diferente. E é uma diferença que nós estamos abrindo, alargando, saindo de uma perspectiva muito mecanicista ou, aqui no caso, muito egocêntrica, muito cartesiana, para chegarmos mais perto de uma dimensão mais plural, de um entendimento da vida como diversa, plural, conjunta, cooperativa. Uma outra elaboração, um outro sistema, uma outra concepção existencial em todos os aspectos. Tem um livro maravilhoso, depois eu mostro ele aqui para vocês, depois vai ficar para outra vez. Mas que é uma autora que está falando da 10% humano, é o nome do livro. Eu peguei o livro porque o meu trabalho com esses caras se inicia com eles me falando, você precisa aprender física. Eu já gostava. Mas aí eles me trazem para esse universo da física, vai estudar física. E eu fui estudar física. A filosofia da física, né? Falar que eu fui estudar física é uma loucura. Fui estudar a filosofia da física. E fui vendo como que as discussões filosóficas dos físicos é
maravilhosa e a grande filosofia. Você vê as conversas de Newton, desculpa, Newton é também, tá? Mas os diálogos de Einstein com Bohr, de Einstein com Heisenberg, os escritos de Heisenberg, os escritos de David Bohm, os escritos desses caras que estavam ali fazendo o processo de construção ou de tentativa de entendimento da física quântica, aquilo é muito perto desses semeadores de vida. E aqui é o salto que eu vou dar, já me alonguei, não tem como não se alongar muito, mas eu estou resumindo e exprimindo quase o máximo. E um dia, nesses processos, eu fazia as psicografias, naquele tempo fazia as psicografias a caneta, sentado, caderninho, caneta, pego, chegava da escola, um dia em especial, se não me engano, acho que a gente chegava mais cedo, parava na sala e ia fazer esse processo, por volta de umas 11 da noite. E Somater me traz Melar. E Somater só vira para mim e diz assim, esses caras aqui, eles estão num processo de desenvolvimento no qual eles estão se aproximando do sentido ou do entendimento do que é a vida. Eu já achei aquilo um pouco estranho e esquisito, falei assim, tá bom, então vamos. E aí a gente começa a psicografar e no segundo parágrafo ele vira e fala assim dessa coisa de vida. Eu paro. Já contei essa história milhares de vezes, estou contando mais uma. Com toda essa arrogância, desse ego fantástico e sensacional, esse ego que já tem todas as respostas, a gente já sabe de tudo, o universo foi criado para nós. E eu dou um chilique. Que absurdo. Chegando cansado de um dia exaustivo, paro aqui para recebê-los, eu, um ser magnânimo, um ser elevadíssimo, um ser estrelar. Paro aqui para receber os senhores. E aí você me traz, um cara que está num processo evolutivo que diz que está se aproximando da vida, do entendimento da vida, ou seja, um conhecimento tão básico, uma coisa tão pueril. É isso que você quer que eu perca o meu tempo fazendo? Interrompi, fui deitar, fui dormir. E um dia eu estou lá no mestrado, conversando de física, meu orientador era da física, meus colegas, um era da pedagogia, os outros da física também, eu da filosofia, e meu orientador vira e fala do livro de Schrödinger, o que é a vida. Schrödinger é o que nos trouxe o construto do gato vivo e do gato morto, essa imponderabilidade quântica. E ele, ao caminhar para a proximidade da biologia, especialmente da biologia daquele tempo ali, a biologia molecular, não podíamos nem dizer que estava começando, mas os caras estavam incrementando os microscópios e vendo algumas estruturas, e é a partir dessa pergunta do que é a vida de Schrödinger que todo esse campo vai dar um salto. Aí, quando isso vem, eu acordo. Puta que pariu. Aquele cara que estava conversando comigo na década de 90, falando que a civilização dele estava aproximando do processo do entendimento da vida, que eu achei que era um babaca, um estúpido, um imbecil. Você quer dizer que nós aqui, até hoje, não sabemos o que é vida, a ciência? A ciência não respondeu esta pergunta ainda? Não tínhamos respondido, continuamos não tendo resposta. Alguns autores pegaram essa pergunta de Schrödinger e escreveram
O que é vida 50 anos depois, uma coletânea com muitos avanços. Eu estou tentando ler. Eu juro para vocês que eu estou tentando ler já faz 3 anos. Eu já li alguns capítulos, já vi o que os caras estão trazendo. É interessante, é de fato bom. Mas é isso. Não sabemos o que é a vida. E tem algumas civilizações que estão muito próximos do entendimento do que é a vida. E a vida, nessas fragmentos e possibilidades mínimas que a gente consegue, às vezes, arranhar e esboçar, como essa pesquisa dessa moça que vai trazendo esse relato desse 10% humanos. 10% humanos, porque 90% do nosso corpo é coabitado por bactérias e vírus. E temos em nossos corpos bactérias que são essenciais para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde mental, para a nossa organização, para o nosso funcionamento de todos os órgãos, da pele ao sistema circulatório. Nós desconsideramos completamente cada um destes seres que existem em nós. A visão que esses caras nos apresentam nos seus laboratórios do entendimento de vida, nós vamos falar isso quando chegarmos nos geneticistas, é um entendimento de que nós somos um macro e dentro desse nosso macrocosmos tem inúmeros microcosmos e nós somos completamente surdos. Ignoramos completamente tudo o que eles contribuem, tudo o que eles nos trazem. Nós acreditamos que reinamos sozinhos no universo. Então, pensando somente nessa estrutura, de que em nosso corpo, no seu, no meu, no do seu filho, no da sua avó, na da sua bisavó, no da sua tataravó, há inúmeros outros seres coexistindo conosco e ignorado completamente por nós. Se a gente pega um palmo, pega a sua mão e estende a um palmo do seu nariz, essa extensão que você fez aí, desse um palmo, aqui há também inúmeros outros processos de seres, inúmeros outros processos de vida que nós ignoramos completamente. A gente ignora o ar como um ser, a gente ignora a água como um ser, a gente ignora as plantas como seres, a gente ignora tudo à nossa volta que não seja nós mesmos como seres. E ainda assim, entre nós hierarquizamos. Você é preto, então você é um ser inferior. Você é mulher, então você é um ser inferior. Você é mulher preta, então você é mais inferiorizada ainda. Você é até um homem, mas é um homem homossexual, então você é um ser abaixo. Você é um homem, mas você não sabe muito bem o que é. Você é um trans, então você nem é ser. A gente faz isso. Nós matamos, parasitamos, excluímos, fagocitamos todas as formas de vida que não seja nós mesmos. É altamente doentio. É altamente perverso. É altamente periculoso. É altamente bélico. É o processo de adoecimento que a gente vive individualmente, porque nos combatemos, quase que nós somos uma doença autoimune, constante e permanente, e fazemos o mesmo com o planeta em si. Poderia entrar na pandemia e de como que a pandemia foi a revolta dos que não foram,
ou esse movimento na sua dimensão, tá, gente? 4/8 acima, 4/8 abaixo é outra coisa. Mas 2/8 acima era traz essa marcação. Olha, o planeta sem vocês respira melhor. Quando vocês param, a gente despolui, a gente desintoxica, a gente fica mais suave. E nós, o que a gente faz? A gente implode. Quando nós estamos aqui, eu com minha esposa na mesma casa, eu com os meus filhos na mesma casa, a gente não se suporta. Eu com meus pensamentos, eu com as minhas emoções, eu quero me matar. Eu vou beber, eu me drogo. Eu não consigo me suportar, eu não consigo me ouvir, eu não consigo me tolerar. A gente faz essa engrenagem altamente mecanizada e cartesiana girar nessa perspectiva muito maluca. Encerro esse, jogo lá para nós e vamos proseando. É o início desse diálogo. Eu vou trazer esse trigueirinho em seguida e depois eu vou entrar nos geneticistas. Vamos vendo como que vai ser, mas é para decodificar. Eu juro para vocês que é por isso que às vezes a gente não responde, não é porque é maldade, mas é vendo. Por que jardineiros do espaço? Desculpa, por que jardineiros dos sonhos? Estou contando. Calma aí que eu já chego. Beijo grande em todo mundo. Fiquem com um grande Logos Solaris, essa proposta, esse entendimento, essa coisa que é o que a gente chama de vida. Nós precisamos nos aproximar da vida, de compreender, sentir, permitir que a vida nos conte a sua história. E como diria aquele filósofo bigodudo do século XIX, no seu conceito de vontade de potência, né? Tudo, tudo, tudo quer viver, né? Tudo quer viver. A bactéria, o vírus, o verme, a planta, o eu, o você, mas esse nosso eu que busca essa sobrevivência a despeito de tudo e todos esses, gente, a gente tem que, infelizmente, minimizar. Agora, beijo grande mesmo, eu fui.